Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Os irmãos também podem estar acompanhando pelo telão, que hoje vai ter bastante versículos para estarmos lendo. Amém? Aqui diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Os irmãos podem se sentar neste momento? O tema dessa mensagem de hoje é princípios para uma vida bem-sucedida. Creio que todos nós aqui queremos ter uma vida bem-sucedida. Queremos que todos nós lutamos para termos uma vida melhor. Então, nós vemos que nós sempre estamos preocupados com o nosso futuro, com o que vai ser do nosso amanhã. Creio que todos aqui estão vendo as guerras, as notícias, como o mundo está instável, e às vezes nós pensamos, como vai ser a nossa vida amanhã? Será que nós ainda vamos estar nesse país? Será que amanhã nós vamos estar mudando de país? Será que nós vamos estar voltando para o Brasil? Será que nós vamos estar indo embora? Será que vamos ficar aqui? Então, nós vemos que muitos pensamentos passam na nossa mente quando nós vemos a incerteza do mundo, a incerteza do amanhã. Mas hoje nós vamos estar aprendendo alguns princípios para nós termos uma vida bem-sucedida aonde nós estivermos, amém? Então, nós vamos ver aqui qual que é o pensamento de Deus para a nossa vida. Está ali no final do versículo. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, nós vemos que esse é o desejo de Deus para a nossa vida. O desejo de Deus é algo bom para nós. O desejo de Deus nunca vai ser algo ruim para nós. Nunca vai ser algo... Não é fácil, mas nunca vai ser algo ruim. Sempre vai ser algo bom lá na frente. Amém? Aqui, quantos aqui da igreja são pais? Quantos têm filhos aqui? Nós vemos que bastante. Aí você para pensar, qual é o pensamento que você tem para o seu filho? O que você deseja para ele no futuro? Qual que são os seus pensamentos? Quais são os seus desejos? O que você olha para o seu filho e deseja para que ele tenha no futuro? Creio que é o mesmo pensamento de Deus como nosso Pai tem a nosso respeito. É que nós possamos ter paz, é que nós possamos ter um fim agradável. Amém? Então nós vemos que aqui, todos os que são pais, que vocês pensam assim, eu gostaria que meu filho fosse isso, eu gostaria que a vida do meu filho fosse fácil, eu gostaria que tudo desse certo na vida dele. Mas será que é assim mesmo que vai acontecer na vida do seu filho? Será que todos os seus planos, será que todas as suas vontades, os seus desejos para os seus filhos, é o que eles vão viver na manhã? Nós vemos que não. Os pais podem ter o melhor desejo para os seus filhos, mas vai depender da escolha de cada um deles no futuro. Nós vemos que Deus também, Ele tem o melhor para cada um de nós como filhos, mas tudo vai depender das escolhas que nós vamos fazer com relação à vontade de Deus. Então, Deus, Ele tem o melhor para nós, mas tudo vai depender das nossas escolhas. É do que nós vamos decidir fazer com o que Deus está nos mostrando e está nos dizendo que é melhor. Amém? Então, essa noite nós vamos ver 3 princípios para nós sermos bem-sucedidos na nossa vida. O primeiro princípio é que nós devemos colocar os nossos planos, os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos sonhos, tudo diante de Deus. Que tudo que você deseja para a sua vida, você esteja colocando no altar de Deus. Que você esteja levando para Deus. Vamos ver o que está escrito em Filipenses 4:6. Os irmãos podem estar acompanhando também pelo telão. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Então, nós vemos que nós devemos levar todos os nossos desejos para Deus. Que nós possamos todos falar tudo do que nós temos no nosso coração para Deus, assim como um filho fala para o pai os seus desejos. Que nós também possamos ter essa liberdade de chegar a Deus e abrir o nosso coração, o que nós sentimos, o que nós desejamos. Vamos ver também o que está escrito em Mateus 6, no versículo 25.
Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então nós vemos aqui, está falando, não andeis cuidadosos quanto à vossa vinda. Vamos ver também o versículo 31 ao 33, o que diz aqui. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos aqui, é o que Deus está falando para nós fazermos. É um princípio para nós estarmos cumprindo na nossa vida. O que te deixa preocupado, o que te deixa ansioso diante das notícias que você vê, diante da queda do trabalho? O que te deixa incomodado, que você possa estar levando primeiro para Deus, que você possa estar falando com o Senhor das suas dúvidas, das suas angústias, do que você está sentindo? Porque aqui diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos? E no final diz, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Então que nós possamos sempre nos lembrar do quanto Deus, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o nosso coração. Então Deus, Ele sabe o que nós precisamos. Às vezes nós murmuramos porque nós não estamos vendo saída, mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Então que nós possamos abrir o nosso coração para falar para o Senhor o que nós esperamos. O que nós vemos lá na frente, às vezes nós não vemos nada, mas o que Deus, Ele pode ver no nosso futuro, que Ele esteja à frente, Ele esteja nos orientando para o que nós possamos fazer certo. Mas às vezes nós fazemos o contrário. Ao invés de nós irmos, levarmos os nossos pedidos a Deus, nós procuramos as pessoas. Às vezes nós procuramos pessoas que nós sabemos que vão concordar com o que nós queremos. Nós vemos aí as notícias que quando há um roubo de carro, há um roubo de banco, não é uma pessoa sozinha que faz essas coisas. Ela encontra outras também com o mesmo pensamento para fazer algo ruim. Então nós vemos a quem nós estamos buscando quando nós queremos fazer a nossa vontade. Será que estamos buscando pessoas para concordar com a gente? Será que a gente sabe, isso não é bom, se eu pedir para Deus, Deus vai falar não, então eu vou pedir para aquela pessoa que eu sei que ela vai concordar. Então nós devemos tomar cuidado com quem nós estamos abrindo o nosso coração, com quem nós estamos buscando nos aconselhar, com quem nós estamos falando dos nossos planos no futuro. Será que essa pessoa realmente, ela tem a palavra de Deus no coração? Será que essa pessoa que nós estamos nos abrindo, ela realmente teme ao Senhor? Então que nós possamos estar refletindo que a palavra diz que é para nós levarmos em tudo os nossos pedidos, os nossos desejos ao Senhor. Então que nós não venhamos procurar atalhos, não venhamos a procurar outros caminhos, mas que nós possamos buscar sempre ao Senhor, porque é Ele quem tem o melhor. Mesmo que isso signifique não fazer a nossa vontade. Mesmo que isso sabendo que Deus, Ele tem a vontade, Ele tem o conhecimento de todas as coisas no futuro. Mas que nós possamos sempre buscar ao Senhor. Amém? E quem melhor do que Deus para saber do nosso futuro? Pergunte para o seu irmão, há alguém melhor do que Deus para saber do seu futuro? Não há, irmãos. Somente Deus, Ele sabe o dia de amanhã. Somente Deus sabe o que as nossas escolhas hoje vão impactar o nosso futuro amanhã. Nenhuma pessoa pode, ela pode deduzir, ela pode ver as estatísticas, mas conhecer o futuro, isso pertence somente a Deus. Então que nós possamos entregar sempre ao Senhor, sabendo que Ele é quem conhece o nosso futuro. Amém? Então se Deus, Ele sabe do nosso futuro, Ele também sabe dos desejos do nosso coração. Deus não apenas sabe lá na frente, mas Ele sabe o que você deseja, Ele sabe o que você busca. O versículo que nós lemos no início diz que os pensamentos de Deus são de paz. Então nós vemos, e para que nós tenhamos o fim que nós esperamos. Então nós vemos que Deus, Ele tem o melhor para nós.
Então, que nós possamos confiar no Senhor e que possamos cumprir esse princípio. Se nós queremos ter uma vida bem-sucedida, primeiro os nossos planos, as nossas vontades têm que ser entregues e colocadas na mão de Deus. Amém? Então, fale para o seu irmão, coloque diante de Deus os seus planos, a sua vida. Amém? Coloque sempre os seus planos nas mãos de Deus. Amém? Aí você pensa, mas por quê? Porque se Deus sabe de todas as coisas, por que eu devo falar para Ele? É porque como um pai que deseja que o seu filho fale o que está sentindo, da mesma forma é Deus. O pai sabe quando uma criança cai, sabe que está doendo, mas o pai espera que a criança chegue até ele. Mesmo aquela mãe que vai dar um soprozinho vai sarar tudo, mas mesmo assim, sabe que a mãe espera que o filho venha nos braços. Da mesma forma, Deus, Ele mesmo conhecendo o seu futuro, Ele espera que você chegue nos braços dEle. Ele está ali de braços abertos, só esperando você chegar até Ele. Amém? Então nós vamos ver agora o que está escrito em Provérbios 16, no versículo 2. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Outra versão diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Por isso que nós devemos sempre buscar ao Senhor, porque tudo que nós queremos é porque nós achamos que é bom. Muitas vezes, se você sabe que algo é ruim, você não vai querer. Mas só que, às vezes, aos nossos olhos, o que nós queremos para amanhã parece bom. Só que ali diz que o Senhor pesa os espíritos. O Senhor, Ele sabe o que tem no nosso coração. Então, que nós possamos sempre buscar ao Senhor sabendo que Ele é quem sabe se aquele caminho que nós estamos seguindo é o melhor. Às vezes, nós nos seguimos pelo que nós achamos certo, mas às vezes Deus vai olhar e falar assim, esse caminho não, meu filho, esse caminho não, minha filha. E Deus vai nos orientando, então que nós possamos ter sempre o coração aberto para receber a direção de Deus. Vamos ver também o que está escrito no versículo 9, Provérbios 16, 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, deixe o Senhor dirigir os seus passos. Deixa Ele conduzir o seu caminho. Deixa Ele te orientar na melhor direção. Então, que nós possamos sempre colocar diante de Deus todos os desejos do nosso coração. Amém? Então, nós vemos por aqui que nós devemos alinhar os nossos planos com os nossos planos, as nossas vontades, com a vontade de Deus. Não é somente eu tenho a minha vontade, mas que eu quero que Deus faça. Não, é alinhar os nossos planos com a vontade de Deus. Porque diz em Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, não significa que tudo que você, porque é filho de Deus, pede ao Senhor, que Deus vai fazer. Não significa que só porque você chegou, Senhor, eu quero isso, Deus vai te dar. Não significa porque você falou, mas eu cheguei até Deus, eu falei para Deus o que eu quero, significa que é a vontade de Deus para a sua vida. Assim como uma criança que ela vem, quem aqui uma criança já pediu um doce antes da refeição? Creio que todos já viram uma criança pedir um doce, e você está preparando a comida ali, você sabe que é saudável, e a criança fala, não, mas deixa eu comer esse doce, deixa eu chupar essa bala, comer um chocolate. Aí eu pergunto, porque você ama o seu filho, você dá o doce? Não, porque você sabe que tem algo mais saudável esperando ele, e você sabe que aquele doce é um prazer momentâneo para ele, mas vai fazer mal para ele, porque ele vai deixar de comer algo saudável para ingerir algo que não será bom para ele. Porque tudo tem os seus momentos. Não que você não vai dar um chocolate para ele, mas primeiro você vai fazer ele comer o que é saudável. Não é sempre assim que as mães falam? Depois que terminar de comer tudo, você ganha a sobremesa. Então nós vemos que Deus é da mesma forma. Significa que às vezes nós pedimos para Deus, mas Deus vai falar assim, não, primeiro você precisa fazer isso, para depois vir o deleite, para depois vir o prazer.
Então há coisas que nós queremos inverter a sequência, mas Deus, ele tem tudo alinhado, ele tem tudo na ordem certa. É na ordem que todas as coisas devem acontecer na nossa vida. Então nós vemos que um pai, quando ele fala não para o filho, não é porque ele quer ver os filhos sofrer. Não é porque ele quer ver o filho implorar por alguma coisa e vai falar, não vou dar. Não é por isso, mas é porque o pai sabe o que é melhor para o filho. Da mesma forma, Deus, ele sabe o que é melhor para você. Fale para o seu irmão, Deus sabe o que é melhor para você. Amém? Lembre sempre, Deus, ele sabe o que é melhor para você. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Então nós vemos que os nãos que Deus dá é uma forma de Deus estar cuidando de nós. Às vezes nós ouvimos um não de Deus e falamos, Deus não está me ouvindo, Deus não quer me responder, Deus está longe, Deus fechou os olhos. Mas na verdade não, o não de Deus já é a resposta de Deus, já é uma resposta de amor para nós. O não de Deus não significa que Deus ele virou as costas, não significa que ele não está nos olhando, não está cuidando, mas significa que ele sabe que aquilo não será bom para nós. Então, o primeiro princípio, se você quer ter uma vida bem-sucedida, independente da área da sua vida, que você coloque tudo nas mãos de Deus, o que você quer fazer, o que você deseja para o seu futuro, que você coloque tudo diante de Deus. E o segundo princípio, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Acho que aqui é onde a maioria de nós ficamos parados. Ao invés de nós continuarmos para chegarmos no objetivo ali de ter uma vida bem-sucedida, creio que muitos ficam parados nessa parte. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Vamos ver o que está escrito em João 5,14. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, aí o que diz ali? Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, há princípios também para o que nós pedimos para Deus. Não é qualquer coisa que nós vamos pedir para o Senhor, mas é que segundo a vontade do Senhor, ele nos ouvirá. Amém? Vamos ver o que está escrito em Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Aqui diz o Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós vemos que o pensamento de Deus é muito maior do que nós pensamos. Se há algo que nós achamos que é bom, quando Deus falar que vai te dar algo bom, é muito maior do que você espera, é muito maior do que você imagina. O que é bom de Deus, a nossa mente não consegue imaginar. Às vezes nós pensamos que alguma coisinha só que nos alegra momentaneamente é o máximo que nós podemos receber, mas Deus não. Deus ele tem coisas melhores para nós, maiores do que nós sequer conseguimos pensar. Vamos ver o que está escrito em Tiago 4, 13 a 15. Tiago 4, 13 a 15. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então nós vemos aqui que o quanto nós devemos colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Uma coisa que meu pai sempre falava, se Deus quiser. E a gente chegava todo animado quando criança. Pai, nós vamos viajar, nós vamos para a praia. Se Deus quiser. E a gente, não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai comprar tal coisa, se Deus quiser. Então nós vemos que isso é a gente colocar a vontade de Deus. Nós colocamos os nossos planos, os nossos desejos, mas nós sabemos que o realizar, ele vem de Deus. E se Deus quiser, vai acontecer.
Mas se Deus não quiser, amém. Ele é Deus da mesma forma. E se nós queremos que seja do nosso jeito, a gente se frustra quando Deus fala que não. Mas se nós falarmos, se Deus quiser, aí sim você está entregando para Deus, você está aceitando o não que Ele pode te dar. Então que tudo que você for fazer, você sempre coloque a vontade de Deus acima da sua vontade. Então se Deus não quiser, não farei. Se Deus não quiser, não irei. Se Deus não quiser, não acontecerá. Então que nós possamos sempre colocar a vontade de Deus antes da nossa vontade. Nós vemos que aqui nós ficamos enroscados. Porque nós falamos, não, Deus, assim é bom. Desse jeito que eu estou pensando, dá certo. Olha quantas pessoas deram certo da maneira que eu estou querendo fazer. Mas na verdade Deus, Ele sabe. Então nós devemos falar, se o Senhor quiser, vai acontecer. Você pode fazer tudo certo, se Deus falar que não vai acontecer, não vai acontecer. Você pode preparar tudo, você pode fazer as melhores coisas, mas se Deus falar que não, é não. Então que nós possamos entender que a gente não tem como convencer a Deus achando que Deus está errado. Deus, Ele sempre está certo. Mas às vezes nós queremos argumentar com Deus. Não, Deus, assim dá certo, assim é melhor. E Deus olha para a gente e fala, você não sabe o que está lá na frente. Então que nós possamos sempre falar, se Deus quiser, eu farei. Se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, eu farei tal coisa, eu irei em tal lugar. Que sempre os seus planos, a sua vontade, se você quer ser bem-sucedido, é andando conforme a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Mesmo quando você acha que tudo dá errado, a vontade de Deus, ela é sempre a melhor. Assim como está escrito em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então que você tenha essa confiança de que se você quer ir bem, que você confie no Senhor, porque até as coisas que parecem erradas, parecem em portas fechadas, na verdade, todas as coisas vão contribuir para que você alcance o futuro, para que os seus planos sejam concretizados de acordo com a vontade de Deus. Mesmo quando tudo parece errado, mesmo quando tudo parece que não está certo, mesmo quando todas as portas estão fechadas para você, que você sabe que até mesmo um não, até mesmo você ser mandado embora de um emprego, se você serve, se você ama a Deus, isso vai contribuir para o seu bem. Então que você possa confiar no Senhor mesmo quando tudo está dando errado. Amém? Há um trabalho que eu entrei para trabalhar na mesma empresa que o Josso trabalhava. E estava uma época de crise, então fiquei contente que eu fui entrar lá. E o trabalho era corrido e depois de acho que eu fiquei lá uns 2 meses, não lembro. E eles cortaram a gente. Aí porque acabou o serviço. Irmãos, aí você pensa, mas é uma época que está ruim de serviço, vai ser mandado embora. Na verdade, irmãos, foi a melhor coisa, porque se eles não me cortassem dali, talvez eu estivesse lá até hoje me matando para fazer aquele serviço, e eu ia achar que tá bom. Só que Deus, Ele conhece o nosso futuro. Ele sabia que ali não ia ser um lugar bom. Deus fechou as portas. No momento a gente não entende as coisas. Mas aqui, pelo menos eu ia ter meu sustento, mas Deus, Ele sabe o que é bom para nós no futuro. Tinha coisas melhores lá fora, mas se a gente tivesse preso dentro dessa empresa, nós não teríamos vivido o melhor de Deus lá fora. Nós não estaríamos disponíveis para alcançar coisas melhores. Então nós vemos que mesmo os nãos de Deus é porque tem algo melhor lá na frente. Amém? Vamos ver o que está escrito em Mateus 26, no versículo 39. Mateus 26, 39. Esse eu gostaria que toda a igreja abrisse. São Mateus 26, 39. Aqui diz assim: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem falou isso, irmãos? Jesus. Foi a oração de Jesus. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu
queres. Vamos ver também o que está escrito em Lucas 22, 42. É a mesma oração de Jesus. Lucas 22, 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração de Jesus. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Irmãos, é Jesus, é o Filho de Deus falando. E nós achamos que Deus tem que fazer a nossa vontade. Jesus, ele não teve pecado, ele não teve erros, ele não teve quedas. Mesmo assim, a vontade de Jesus teve que ser alinhada à vontade de Deus. Mesmo assim, Jesus, ele alinhou a vontade dele. Ele não fez o que ele achava porque ele é santo, porque ele é perfeito, a vontade dele é melhor. Ele falou: não se faça a minha vontade, mas a tua. Aí eu pergunto, a vontade de Jesus era a mesma de Deus? Não, porque está escrito ali: não se faça a minha vontade. Porque a vontade de Jesus era: Senhor, passa de mim esse cálice. Que Jesus não precisasse passar por aquele sofrimento. Mas Jesus falou: mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso é alinhar o seu propósito, as suas vontades, os seus planos com a vontade de Deus. É mesmo você sabendo que vai doer ali na frente, mas é você saber que a vontade de Deus, ela é melhor. Que o que Deus tem lá no futuro para você, o resultado será melhor da forma como Deus está pedindo para você fazer. Então que você possa sempre lembrar que você não é o único que passa por isso, de achar que quer uma coisa e tentar convencer a Deus, achar que tem algo melhor, que Deus tem que concordar com você, mas que você saiba que até mesmo Jesus teve que se alinhar à vontade de Deus. Amém? Então nós vemos que nós devemos sempre olhar para a vontade de Deus. E se Jesus chegasse ali naquele momento, ele falasse assim: sabe, Deus, eu vim aqui, eu ia morrer por todos, eu tenho um propósito, eu sei que é bom, mas eu não quero. Simplesmente vou descer daqui e vou me esconder. Será que as coisas teriam sido como foram? Não, Deus deu para Jesus a liberdade de escolha. Jesus, ele foi para a cruz porque ele decidiu ir, porque ele escolheu ir. Não foi por falta de opção de Jesus, foi porque ele sabia de que a morte dele na cruz ia trazer vida para cada um de nós, mesmo depois de 1000, 2000, não sei quantos mil vai ser depois de Jesus ter morrido. Então nós vemos que nós temos as nossas escolhas, Deus nos dá a escolha, assim como deu para Jesus. E que nós possamos fazer a mesma escolha que Jesus fez, de fazer a vontade de Deus, confiando de que era o melhor. Então, que você saiba que Deus, ele não te considera um boneco. Deus, ele não te considera aqueles bonequinhos que você controla, que Deus controla. Não, ele te dá vontade, ele te dá livre-arbítrio. Ele te mostra o que vai ser, qual é o melhor, o que vai acontecer no futuro. Mas, mesmo assim, ele te deixa escolher. Esse é o amor de Deus por você. É Deus falar: meu filho, pode escolher. Está aqui, ó, o caminho está aqui. Tem a bênção, tem a maldição, tem a vida, tem a morte. Escolhe a vida. Mas Deus coloca diante de você. Então que você possa sempre lembrar que quando Deus, ele te dá essa oportunidade, esse livre-arbítrio, que você escolha sempre fazer a vontade de Deus antes da sua. Amém? Então que nós possamos sempre fazer essa oração de Jesus. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? E o terceiro princípio que nós vamos aprender nesta noite é ser diligente, é obedecer a Deus, é fazer a vontade do Senhor. Aí você pergunta: mas o que é uma pessoa diligente? O significado de uma pessoa diligente é alguém zeloso, alguém cuidadoso, alguém ativo e aplicado na execução de tarefas, demonstrando rapidez e compromisso, trabalhador, esforçado, dedicado. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Então faça as coisas com diligência, faça as coisas com vontade, faça as coisas colocando o seu melhor no que tiver na sua mão. Que você não faça relaxadamente. Você está trabalhando, trabalhe com vontade, trabalhe com ânimo. Que você não esteja fazendo as coisas de modo preguiçoso. Eu cheguei agora no serviço, não vejo a hora de ir embora. Não, que você realmente se alegre no que você está fazendo. O que você tiver para fazer, o que você tem desejo de lá na frente você ter uma vida melhor, trabalhe, se esforce. Não fique esperando as coisas caírem do céu.
Porque há coisas que Deus faz, que é o impossível. Mas o possível de você acordar cedo, de você se esforçar, de você ir atrás, isso Deus não vai fazer. Isso é a nossa parte. Então, que nós possamos sempre fazer as coisas com esforço, com dedicação. Amém? Às vezes eu brinco lá na fábrica, eu chego e falo para eles, 8h10 a gente vai começar a trabalhar. Podia ser 5 horas, né, para a gente ir embora. Mas, na verdade, o dia tem as nossas tarefas. Nós devemos cumprir as nossas obrigações. Não é assim, chegar ali e ficar escondido no meio das prateleiras, no meio das máquinas. Não, é a gente cumprir com vontade, é a gente ser diligente em tudo que nós formos fazer. Se nós queremos ter uma vida bem-sucedida, depende do nosso esforço também. Amém? Vamos ver o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Irmão, às vezes a gente vai deixando a vida passar e a gente fala, depois eu faço, depois eu faço. E às vezes esse depois não temos mais tempo. Quantas vezes a gente fala, não, depois eu vou falar com a pessoa. Às vezes nós não temos mais tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, o que tiver que você fazer, se você tiver que se acertar com alguém, se acerte hoje. Não espera amanhã, porque se você não acordar amanhã, ficou para trás. Ali diz, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, que você aproveite o melhor que Deus te dá, que é o hoje, é o que você tem agora. Então, que você seja a melhor pessoa para quem está ao seu lado hoje. Não espera ser o melhor amanhã. Não espera falar assim, não, depois que tantas coisas acontecerem, aí eu vou fazer. Não, não. Tá para você fazer. Se você sabe fazer o bem, faça. Se está na sua capacidade de fazer, faça. Faça sempre o seu melhor. Porque assim você está construindo para você uma vida que lá no final vai ser bem-sucedida. Amém? Vamos ver também, está escrito em Provérbios 22, versículo 29. Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Aqui diz assim, viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Então, se você quer que algo dê bem, dê certo na sua vida, faça com dedicação o que tiver para você fazer. Porque Deus, Ele está vendo, Deus, Ele não está com os olhos fechados para o que você está fazendo. Deus, mesmo que as pessoas não reconheçam, as pessoas não vejam, mas Deus, Ele está vendo. Deus, Ele sabe o esforço que você está colocando. Às vezes o seu melhor não vai ser como o de outra pessoa, mas o seu melhor para Deus, Ele sabe que é o seu melhor. E Ele vai considerar o seu melhor como o melhor da outra pessoa. Deus não vai avaliar porque um canta bem e o outro canta mal. Deus vai avaliar, esse fez o melhor dele. Ele chega até aqui, ele não alcança uma nota mais aguda. Esse outro aqui, ele chega até aqui. Mas se os dois estiverem fazendo o melhor para Deus, eles estão no mesmo nível e é o que conta para Deus. É o seu esforço, é a sua intenção, é a sua dedicação e não o resultado que as pessoas querem que você tenha. Às vezes a pessoa está cantando, ela nunca gravou um CD. Não tem problema, se Deus ele vai usar a sua voz, Ele vai alcançar as pessoas através da sua voz, através do seu louvor. Você não precisa depender do mérito humano, do que é considerado no mundo o topo que você precisa chegar. Mas é onde Deus quer te levar. É onde as pessoas que Ele quer alcançar através da sua vida. Amém? Vamos estar vendo também, está escrito em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então que as pessoas, ao olharem para você, os seus chefes, eles possam olhar e ver que você é um bom trabalhador. Que eles possam olhar para você e ver em você alguém diferente.
alguém que faz as coisas de uma forma diferente, alguém que tenha prazer no que está fazendo, não alguém que faça murmurando, mas que você esteja fazendo as coisas como se você estivesse fazendo ao Senhor. Aí, se nós pararmos para pensar como nós faríamos ao Senhor, será que nós faríamos mal feito? Será que se Jesus falasse assim, hoje eu vou comer na sua casa, para as mulheres aqui, como será que estaria a sua casa? O que você estaria preparando para o Senhor? Será que você ia falar, Jesus não tem nada? Não, vai um congelado agora. Será que você faria isso? Eu creio que não. Se nós sabemos que Jesus, Ele vai, nós íamos tentar dar o nosso melhor para Jesus. Nós íamos tentar agradá-lo, tentarmos fazer tudo o que nós pudéssemos fazer. Então nós vemos que da mesma forma, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como ao Senhor, que é com excelência, que é com vontade, que é com dedicação. Amém? Aqui também dizem, vamos ler também Salmos 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me, o teu bom espírito por terra plana. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Aqui nós vemos que nós devemos pedir ao Senhor para nos ensinar a fazer a vontade dEle. Aqui não diz que a pessoa sabe tudo que ela tem que fazer, ela está dizendo, ensina-me a fazer a tua vontade. Então que essa seja a nossa oração, seja a sua oração. Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. O teu espírito é bom. Nós vemos que tudo em Deus é bom, não há nada ruim em Deus. Então que você tenha essa confiança de saber que Deus, Ele está disposto a te ensinar o que Ele quer para você. Agora eu pergunto, se você tivesse que contratar um funcionário para trabalhar para você, quem que você escolheria? A opção 1, uma pessoa preguiçosa? Uma pessoa que falta o serviço, não vai, não aparece, não dá explicação? Uma pessoa que não tem responsabilidades, que erra e fica quieto, esconde seus erros? Ou a segunda opção, a pessoa responsável, uma pessoa esforçada, uma pessoa que faz um trabalho bem feito? Quem você escolheria? A opção 1 ou a opção 2? 2. Então, nós vemos que na hora de nós escolhermos para nós queremos o melhor, mas na hora de entregarmos para o outro, nós entregamos o pior, está errado. Então, o que nós queremos, escolheríamos essa pessoa, que nós venhamos a ser essa pessoa. Assim como nós queremos que as pessoas sejam para nós, que nós possamos ser para as pessoas, que nós possamos ser para Deus, que Deus possa olhar para nós e ver pessoas esforçadas, pessoas dedicadas, uma pessoa que faz o seu trabalho bem feito. Que Deus olhe para você e diga que é bem feito o que você faz. Que Deus olhe e fala, servo bom. Que Deus fale para você que você é um servo fiel, que você deu conta do que está na sua mão. Que Deus Ele possa encontrar em você uma pessoa que seja agradável aos olhos do Senhor. Uma pessoa que só de olhar para você, as outras pessoas vão saber que você é diferente, que Deus está na sua vida. Amém? Vamos ver também o que está escrito em Provérbios 21, no versículo 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Então não é o quão rápido você chega num lugar, mas é o caminho que você está percorrendo, é aonde você quer chegar. Não adianta você chegar lá na frente e chegar sozinho. Cadê a sua família? Você abandonou no seu caminho. Você chegou tão rápido ali no topo, mas quem está do seu lado? Ninguém, você deixou todos para trás? Não, que você possa fazer as coisas corretamente. Quando Deus te honrar, te colocar numa posição melhor, que você olhe para trás e estejam todas as pessoas que Deus confiou na sua mão ao seu lado. Que você esteja conduzindo essas pessoas nos seus caminhos e levando essas pessoas até Deus. Da mesma forma, não pense em chegar rápido e chegar sozinho para Deus, mas pense, o que Deus está confiando a você? Os que são pais, Deus está confiando os seus filhos nas suas mãos. Os que são casados, Deus está confiando o seu cônjuge na sua mão. Os que têm pais, mãe, Deus está colocando essas pessoas para você estar conduzindo também. Não é para você deixá-los para trás. Não é para você se esquecer de nada. Deus, Ele quer que você chegue
você ter uma vida bem-sucedida, mas que ela seja plena, que ela seja completa, que ela não seja lá na frente um remorso para você olhar para trás e falar: se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Não, faça bem feito hoje, para que lá na frente, quando você olhar para trás, você fale: glória a Deus por tudo que eu passei, glória a Deus por todos que estão ao meu lado hoje. Então que você sempre saiba que Deus, Ele sempre vai estar do seu lado, Ele sempre vai estar te conduzindo, mas Ele te dá a opção sempre de você escolher o melhor caminho, de você escolher a vontade de Deus. Então, para nós concluirmos, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, coloca diante de Deus os seus planos, a sua vontade, a sua vida. Segundo princípio, coloca a vontade de Deus acima da sua vontade. Quando você não quiser, você sabe que a vontade de Deus está diferente da sua. Lembra da oração de Jesus? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então que você olhe para o que Jesus fez, para a decisão que Jesus tomou, para que Jesus seja um exemplo para você seguir, para você fazer a mesma coisa. E o terceiro, seja dedicado em tudo que te vier à mão para fazer. E durante o dia eu orando, eu estudando, eu falava: Senhor, mas toda vez que o Senhor dá uma mensagem, tem um ponto específico, tem algo que Deus quer falar. Mas hoje Deus não falava, Deus só falou isso, mas Deus não falou a respeito do quê? É trabalho? É família? É casamento? É negócios? É empreendedorismo? Deus não falou, Deus não deu uma única direção. Porque eu creio que Deus, Ele tem as formas e Ele conhece o desejo e o coração de cada um aqui. Deus sabe que se Ele falasse sobre negócios aqui, não iria ser para todos. Deus sabe que se Ele falasse alguma coisa hoje somente sobre trabalho, não seria para todos. Então Deus, Ele não deu um único ponto, mas Ele colocou que tudo o que você quer fazer, você quer ser bem-sucedido na sua vida, que você cumpra esses princípios. Amém? Vamos ver o que está escrito em Provérbios 21, no versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então lembre que Deus, Ele está vendo o seu coração. Ele tá sondando, Ele sabe o que está ali dentro de você. E Deus, Ele tem uma vida abundante para nós. Ele tem uma vida que não é se referindo a riquezas materiais, não é você estar com a carteira cheia de dinheiro, não é isso. Mas é uma vida que vale a pena você viver. É isso que Deus quer para você. Essa é uma vida bem-sucedida, uma vida que vale a pena ser vivida. Amém? Então que nessa vida nós sabemos que nós só podemos encontrar em Deus. Então todas as áreas da sua vida, você tem dúvidas? Busque aqui, está aqui a resposta. Aqui está a resposta para todos os tipos de relacionamentos. Aqui está a resposta para todos os tipos de decepções. Aqui está a resposta para todas as áreas que você tiver que passar na sua vida. Está aqui na Bíblia. O que nós devemos fazer é abrir ela, é nós estudarmos, é nós meditarmos, é nós aprendermos o desejo de Deus para nós. É nós alinharmos a nossa vontade com o que está aqui dentro. Deus já entregou aqui. A Bíblia é o livro mais vendido, mais lido no mundo. E às vezes nós não sabemos nem metade do que consta aqui. Às vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus, mas está tudo aqui. Não importa no que você quer fazer na sua vida, busque a resposta, está aqui dentro. Está aqui nessa Bíblia, nessa palavra. Quando você buscar, você orar, você vai saber que Deus, Ele está te conduzindo para o melhor caminho. Amém? Só que tudo isso depende das suas escolhas hoje. Tudo isso depende do que você escolhe para você. É o que Deus está colocando diante de você, mas Deus te dá a liberdade de escolher. Às vezes as pessoas vêm, falam, te avisam, orientam, te aconselham e às vezes a gente fecha os olhos, fecha os ouvidos. Mas só que nós venhamos tudo analisar de acordo com a luz da palavra. Se passou pela luz da Bíblia, pelo filtro da Bíblia, então que você possa crer, fechar os olhos e simplesmente crer que é a palavra de Deus, que é a verdade. Agora, não passou pelo filtro da Bíblia, te falaram alguma coisa fora da Bíblia, descarte, porque lá na frente não vai ser bom. Então que você sempre lembre, o melhor, a verdade é a palavra do Senhor. Porque Deus, Ele é quem tem o melhor para nós. E se na sua vida hoje está difícil, que você sempre lembre o que está escrito em Romanos 8, 26.
Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá difícil, irmão, uma caminhada? Ore, ore, peça ajuda a Deus, peça que o Espírito Santo esteja te conduzindo, peça para que Ele seja essa força no momento que você não está aguentando. Porque o Espírito Santo, ele conhece o que está no seu interior. É Ele que vai saber o que você está passando, é Ele que vai interceder por você. Então que você possa estar sempre buscando a direção de Deus para a sua vida. E lembrando que se você obedecer e fazer a vontade de Deus, você vai ser bem-sucedido no que quer que você faça. Amém? Então vamos nos colocar de pé neste momento. Que você feche os seus olhos agora. Que você pare para refletir um pouquinho. Que área da sua vida você quer ser bem-sucedido? É na família? É no casamento? É na relação com seus irmãos? É na relação com seus pais? Que área você quer ser bem-sucedido? O que você espera para o seu futuro? Que você possa estar levando ao Senhor todos esses desejos seus, que você esteja alinhando a sua vontade com a vontade de Deus, porque quando elas se encontram, é onde as coisas começam a acontecer. Então, tudo que você tiver que fazer hoje, faça. Faça, não deixe para depois, não deixa um abraço para depois, não deixa um pedido de perdão para depois. Faça hoje o que tiver ao seu alcance, para que amanhã você esteja um passo mais próximo de você ter uma vida bem-sucedida. Amém? Ore ao Senhor neste momento, apresente a sua vida a Ele. Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos orienta, Pai, pela Tua palavra que nos mostra que a Tua vontade é a melhor para nós em todos os momentos, ó Pai. Senhor, abre a nossa mente para compreendermos, ó Pai, que Tu és o único que conhece o amanhã, Pai. Tu és o único que conhece o nosso futuro, Senhor. E que o que Tu tens para nós, Senhor, é o melhor, ó Pai. Ainda que nós não estejamos vendo nada, Pai, mas que pela fé nós possamos confiar em Ti, Senhor. Que pela fé nós possamos caminhar sabendo, Pai, que a Tua vontade lá na frente, ela vai ser a melhor, que quando chegarmos, cumprimos a Tua vontade, nós vamos olhar para a nossa vida e falarmos, valeu a pena tudo o que passamos, valeu a pena servir ao Senhor, que cada um desses irmãos, ó Pai, eles possam olhar para o passado e dizer, valeu a pena, Senhor, confiar em Ti, valeu a pena não fazer a minha vontade, mas a Tua, Senhor, e que em tudo o Teu nome seja glorificado na vida da Tua igreja, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos que estamos fracos, ó Pai, nos levanta, nos sustenta, Pai, para que possamos permanecer nos Teus caminhos, ó Pai, não parados, mas caminhando, Senhor, sempre olhando para Ti, Jesus. Ajuda-nos a cada dia, Pai, a cumprirmos os Teus princípios, ó Pai, e recebemos de Ti o que Tu tens preparado para nós. Que Jesus seja o maior exemplo para nós, ó Pai. Que Jesus, por Ele não ter feito a vontade dEle, mas a Tua, hoje Ele é coroado no céu, hoje Ele é glorificado, hoje Ele já ressuscitou, já nos deu a vida eterna. Tudo porque Ele cumpriu a Tua vontade e não a dEle. Pai, que nós também no futuro possamos nos encontrar contigo, Senhor. Sabendo, Pai, que Tu tens o melhor para nós, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por tanto amor, ó Pai. Por tanto que Tu tens cuidado de nós até quando nós não vemos, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por este amor. Obrigada pela Tua orientação, ó Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Aleluia.